Fala galera do meu canal, como que vocês estão? Vocês estão bem? Seja muito bem-vindo ao Moreno pelo Mundo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês como que viajar mais de 75 destinos pelo mundo mudou totalmente a minha maneira de enxergar o mundo, mudou a minha maneira de enxergar conexões com as pessoas e de me conectar com elas, mudou a minha maneira de entender o próximo, como que isso mudou quem eu sou, mudou a minha maneira de ver o mundo. Eu posso afirmar isso, tá? E não é sobre carimbo no passaporte, é sobre quem você vira nesse caminho, né? No caminho das viagens, quem você vai virando, quem você vai se transformando, que tipo de pessoa você passa a ser. Eu até falo que se você viaja na intenção de só ponto turístico, tirar as melhores fotos, postar ou status, você está desperdiçando, você está jogando dinheiro fora, porque viajar é uma das ferramentas mais poderosas para transformação pessoal, é uma das ferramentas mais poderosas para transformar quem nós somos, para nos ensinar, para nos fazer aprender. Por isso que o dinheiro que a gente gasta com viagem, todo mundo fala, gastar dinheiro com viagem é o melhor dinheiro que você pode gastar, é a melhor maneira que você tem de gastar dinheiro. E por que todos falam isso? Porque realmente é verdade. Quando você gasta dinheiro com viagem, você está aprendendo. Eu não sei se há alguma coisa nesse mundo que nos ensine de maneira gostosa, de maneira boa, mais do que viagem. Viajar é gostoso e ainda nos ensina, e nos ensina muito. Então hoje eu quero compartilhar com vocês aí 7 lições que realmente mudaram a minha vida, tá certo? Então vamos lá, vamos começar, sem tempo para muita enrolação. Esse é um vídeo de lições, coisas que eu aprendi e eu quero compartilhar com vocês. Primeira lição, coloquei aqui no meu iPad, como você sabe, nós fazemos todos os meus vídeos junto com o meu iPad. O mundo é muito maior do que sua bolha, do que onde você cresceu, do que onde você nasceu. Se tem uma coisa que viajar nos ensina é que o mundo ele é muito maior do que a nossa bolha. A gente percebe que tem gente feliz com muito menos do que a gente e tem gente infeliz com muito mais do que a gente sonhou. E aí não importa o país, não importa o continente, não importa a região. Isso você vai encontrar aonde você for, né? Ver outras culturas, outras rotinas, outras prioridades muda o tamanho dos seus problemas. Aquilo que parecia gigante na sua cabeça vira só mais uma partezinha da história. E isso é muito real. E isso é muito real. Quando a gente viaja, a gente consegue entender que os nossos problemas, às vezes, eles são muito menores do que a gente imaginava. A gente começa a enxergar também que no país dos outros, na cidade dos outros, também há mazelas, também há problemas, também há situações que não são agradáveis. E a gente entende que o mundo ele é muito maior do que onde nós nascemos e crescemos. A gente começa a mudar um pouco das nossas referências mentais. Porque você sabe que a gente nasce, cresce em um local e a nossa mente, né, o nosso ser, nós como humanos, a gente vai pegando as referências daquele lugar. E a gente vai achando, conforme o tempo vai passando, a gente vai achando que a vida é aquilo, que aquilo é a vida, que é daquela maneira que se vive, que aquilo é o correto, que aquilo é o errado. E conforme a gente vai viajando, a gente começa a desconstruir isso. A gente começa a quebrar essas barreiras, a quebrar esses padrões e referências da nossa bolha. E isso é uma desconstrução incrível. Isso é uma desconstrução maravilhosa e que todo ser humano precisa passar, né? Então, junto com a lição, também já vem aí o motivo pela qual você deveria fazer dinheiro para viajar, sabe? Pelo menos aí, não sei, 2 ou 3 vezes no ano. Acho que 2 ou 3 vezes no ano é o mínimo que a gente deveria viajar. Eu costumo viajar mais. Eu costumo viajar pelo menos 2 vezes por mês.
Pra mim, viagem é transformador. E você vai ver aqui nas lições que eu vou estar falando pra vocês o porquê que pra mim é tão transformador. Bom, vamos logo para a lição 2. As coisas não são tão difíceis quanto parecem, tá? Na verdade, o nosso cérebro é que dramatiza, tá? O maior dramatizador que existe no mundo se chama seu cérebro, meu cérebro, nosso cérebro. Esse é o maior dramatizador que existe no mundo. As coisas não são tão difíceis quanto parecem. Antes de ir para um país novo, sempre parece impossível, né? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou para o aeroporto? Como é que eu vou pro hotel? Como é que eu vou pedir alguma coisa num idioma diferente? Como é que eu vou me virar? Como é que eu vou comprar comida? Como é que eu vou fazer tudo que eu vou fazer? E depois que você chega lá, você vê que as coisas não são esse bicho de sete cabeças. Você vê que você pode falar errado, você pode tentar falar o idioma deles, você pode pegar o celular e traduzir no teu celular e mostrar para eles. Você pode. Existem várias maneiras de fazer as coisas e tudo tem solução. Tudo se resolve. O medo, o drama é o nosso cérebro quem cria, tá? Eu até anotei aqui uma frase que quando eu comecei a viajar, isso acontecia comigo. Eu programava a viagem e aí eu ficava o tempo inteiro pensando, meu Deus, quando eu chegar lá, isso e aquilo, como é que eu vou fazer? E pegar o trem. Aí eu olhava no mapa e eu salvava. Eu tenho até hoje no meu Google Maps, não sei, 50 listas de destinos diferentes, onde eu fui salvando no mapa assim todas os locais que eu queria frequentar. Depois acho que eu vou até tentar colocar aqui no vídeo uma foto do meu Maps para vocês verem como que ele é cheio de marcações. E eu ficava marcando lá como é que eu vou fazer isso desse lugar para o outro e pesquisando e etc. E quando eu comecei a viajar não tinha chat GPT, então era tudo na base da pesquisa mesmo. E aí depois que eu viajava, quando eu tava voltando para casa, eu falava assim, cara, eu passei um mês inteiro sofrendo por causa disso. Tipo, cara, tipo, inacreditável, sabe? Então, viajar me ensinou que a maior parte das coisas é mais simples na prática do que na nossa imaginação. As coisas são mais difíceis aqui do que na prática, tá? O medo geralmente é muito maior do que o problema real. Lição número 3. Ninguém tá te observando tanto assim quanto você pensa. Ninguém está nos observando o tanto que a gente pensa. Cara, isso é muito comum. A gente a todo momento tá achando que alguém tá observando a gente, tá achando que alguém tá vendo da maneira que você tá comendo, se você tá pegando o garfo e a faca certo ou errado, se você tá certo em comer o pão primeiro ou comer o pão depois, se tá certa a maneira que você tá tomando suco, tomando sorvete, a maneira que você coloca o casaco, a maneira que você coloca o cachecol, a maneira que você tira o seu tênis, põe o seu tênis, a maneira que você pente o seu cabelo. Cara, as pessoas não estão nos observando o tanto que você pensa. Você chega num país novo e você fica meio deslocado, achando que todo mundo tá vendo você. Mas na verdade, ninguém tá vendo. Você fica assim, poxa, eu sou turista, eu tô perdido, tá todo mundo vendo que eu tô perdido, tá todo mundo vendo que eu tô meio assim, desnorteado. Mas na verdade, galera, tá todo mundo ocupado vivendo a própria vida. Sabe, às vezes aquele garçom que você acha que tá te olhando se você tá comendo certo, ele só tá pensando na mulher dele, na filha dele, ou ele tá indignado com o trabalho dele, sabe? Ele não tá nem preocupado com você. Então, assim, às vezes você vai no supermercado num idioma diferente e você acha que as pessoas que trabalham lá estão te vendo. Ah, olha aquela pessoa lá, não sabe comprar e não sei o que, etc. Cara, ninguém tá nem aí pra isso, tá? Então, viajar te ensina que você pode errar a pronúncia, perguntar coisas óbvias, olhar no mapa 10 vezes se for necessário e tá tudo bem. E tá literalmente tudo bem. Quando você entende que ninguém tá ligando tanto assim, fica muito mais fácil tentar, errar e pedir ajuda.
muito mais fácil. Às vezes a gente só não faz as coisas porque a gente está tentando estamos tentando ver o que o outro está pensando sobre nós. E cara, o que eu posso dizer para você é o seguinte: a única coisa que nós controlamos na nossa vida é a nossa mente. Se nós não conseguimos controlar o comportamento dos outros, quem dirá o pensamento dos outros sobre nós ou não, sabe? Então, viajar te ensina a abrir mão do controle das coisas e a entender que as pessoas não estão tanto aí para você, que você não é a... Como é que é o ditado? A flor do campo, que você não é a última bolacha do pacote, tá? Você não é, nós não somos. Lição número 4. Você é muito mais capaz do que pensa. Você é muito mais capaz do que imagina. Viajar te coloca em situações que você nunca pensou que daria conta. Por exemplo, resolver problema em outro idioma, pegar transporte sozinho, lidar com perrengue sem ter conhecido por perto, buscar por comida, buscar por transporte, buscar por moradia. Se você pega um hotel, um Airbnb, alguma coisa acontece, você tem que falar com alguém, você tem que resolver. Então, assim, viajar te mostra que você é muito mais capaz do que você imagina. Ainda mais quando você viaja para destinos muito diferentes do seu. Por exemplo, se você viaja para a Turquia, cara, se você viaja para o Peru, se você viaja para Bolívia, cara, eu viajei para Bolívia, eu me superei a cada dia, sabe? Eu fiz a travessia do deserto de 4 dias e 3 noites e eu me superei a cada dia, sabe? Eu subi um dos picos mais altos do Peru e me superei também. Então, assim, você viajar faz você entender que você é muito mais capaz do que você imagina, sabe? É aquilo, eu até anotei aqui. Se eu conseguir me virar nesse país, eu consigo muito mais do que eu imaginava, tá? E essa é uma das coisas mais poderosas que a viagem te traz, te dá. Esse poder esse poder não, né? Essa sensação de capacidade, essa sensação de ser capaz de fazer as coisas. Quando você termina, ainda mais quando você faz viagens um pouco diferente, que não é tanto turística. Quando você vai para um lugar, quando você, por exemplo, eu fiz o Caminho de la Muerte na Bolívia. São 60 quilômetros de bicicleta descendo de um pico de 6.000 metros de altitude, aonde as estradas é assim, ó, desse tamanhozinho assim, ó. Várias pessoas já morreram naquele lugar, dirigindo carro. Você imagina a bicicleta. E eu fiz isso de bicicleta numa época chuvosa. Era a única época que eu tinha pra ir, eu já tava lá perto, uma época chuvosa. Fiz, completei, sem cair nenhuma vez. Sem cair nenhuma vez. E depois daquele dia eu acabei a viagem e falei, cara, porra, eu sou capaz, olha o que eu fiz. Então, assim, viajar te traz essa sensação de capacidade. Isso é excelente. Lição 5. Pessoas e conexões importam mais que lugares, tá? Pessoas e conexões importam mais que lugares. No fim das contas, não é sobre os lugares, é sobre as pessoas. É sobre as pessoas. É uma conversa num hostel, um jantar simples, alguém que te ajudou num perrengue, sabe? E às vezes tem lugar que nem é tão top, que nem é tão uau assim, mas virou especial por conta de alguém que estava com você. Então, a lição 5 aqui ela fala sobre isso, que viajar é muito mais do que lugares turísticos, sabe? É as pessoas com quem você se conecta. Hoje, eu falo que hoje quando eu viajo, eu já não viajo mais em busca de lugares turísticos. Eu já não vou mais para grandes cidades, eu já não vou mais para lugares que são extremamente turísticos. Até porque eu já fui também para esses lugares, mas hoje eu já não vou. Hoje eu procuro ir para lugares aonde é um pouco menor, lugares aonde tem mais da cultura raiz,
lugares onde eu consigo me conectar com pessoas nativas daquele lugar, saber como elas pensam, saber como elas enxergam o mundo, porque eu aprendi que as conexões que você faz na viagem, as coisas que você aprende na viagem, se conectando com pessoas, é muito mais do que o ponto turístico. Porque o ponto turístico, cara, ele pode te ensinar alguma coisa. Você chega lá, você vê uma igreja e você lê lá a história sobre aquilo ali. Por exemplo, você vai em Roma, no Coliseu. Você lê lá a história de Roma, do Coliseu e como é que é e tal. Você entra, faz o tour, você aprende sobre a história. É muito legal, é muito maneiro, sabe? Eu tive lá. Só que se você vai, sabe, num restaurante de 1800 e alguma coisa e você conversa com uma pessoa que trabalha lá há 20 anos naquele lugar, sabe? Aquela pessoa ela vai te ensinar alguma coisa sobre como o povo de Roma vivia a vida, de como eles vivem, de como é as coisas lá, de como eles enxergam as coisas lá, muito mais do que o ponto turístico. Então eu aprendi que é muito melhor você se conectar com os nativos, sabe, conversando e procurando entender eles, é, sabe, por mais que você não fale o idioma do local, você pode tentar falar o inglês, todo mundo fala um pouquinho de inglês, ou espanhol, ou italiano, que é muito similar ao português ou francês, e você aprende muito mais com essas pessoas do que se você só fosse no ponto turístico e tirasse a foto bonita. Eu acho que é dessa maneira que a gente desfruta das viagens, é dessa maneira que a gente faz as viagens valerem a pena. Lição número 6. Liberdade não é fazer tudo, é escolher o que importa. Cara, essa lição aqui ela é muito importante. Liberdade não é poder fazer tudo ao mesmo tempo, é poder escolher o que realmente importa para você. Quando você viaja, você percebe que não dá para ver todas as cidades, não dá para ver todos os passeios e não dá para dizer sim para tudo. Você precisa escolher, sabe? E isso é uma metáfora direta para a vida. Esse aqui eu escrevi, galera, e eu tô lendo porque isso aqui, essa lição 6, ela me toca muito, assim como a 7 que vem em seguida. A gente não precisa encaixar tudo, a gente precisa escolher melhor. Então, liberdade não é você simplesmente fazer tudo aquilo que você quer. Liberdade é você saber escolher melhor. Às vezes a gente busca liberdade querendo escapar da realidade, das responsabilidades, querendo fugir de alguma coisa. Quando na verdade liberdade é saber escolher melhor. Às vezes a gente fala assim, eu quero ser livre, eu não queria ter isso, eu não queria ter aquilo, eu não queria trabalhar aqui, eu não queria trabalhar ali, eu queria pegar minha mochila e sair livre por aí. Sabe, e sair por aí e desfrutar e acabou sem nenhuma responsabilidade. Mas isso não é liberdade. Isso é fuga. Isso não é liberdade, isso é fuga. Eu aprendi isso viajando. Eu já fui esse garoto do pegar tudo e sair por aí sem responsabilidade. Isso não é liberdade, isso é fuga. De alguma coisa você está fugindo e você precisa parar e enfrentar. E você vai ter que enfrentar em algum momento. A verdadeira liberdade é você saber escolher. Quando você consegue, quando você tem condições de escolher bem aonde você vai estar, com quem você vai estar, com quem você vai se socializar, com quem você vai conversar, com quem você vai compartilhar seus entendimentos, suas experiências de vida, sabe? Com quem você vai gastar tempo, que ambientes, que lugares você vai frequentar, sabe? Até mesmo em viagem te ensina isso. Você tem lá milhares de lugares para ir e você não vai conseguir ir em todos. Por mais que você fique 7 dias num lugar, 10 dias num lugar, você não vai conseguir em todos, cara. E você vai precisar escolher onde ir. Você vai precisar escolher entre ficar até 5, 6 da manhã na noite, na balada com a galera, na festa, ou no outro dia acordar 9 da manhã e ir tomar um café tradicional do país. E aí? Você tá viajando? Você não é livre? Você entende? A gente começa a entender nessas pequenas comparações, nesses pequenos momentos da vida, porque são os pequenos momentos da vida que nos ensinam,
É nos pequenos momentos da vida que a gente começa a entender e a aprender. Então você tem que fazer a escolha entre passar a noite toda na night, bebendo, gastando seu dinheiro com bebida caríssima e não desfrutando do país, porque você tá ali na night, beleza, você vai conhecer gente do mundo inteiro, cara. Na night tem gente do mundo inteiro. Se tu for no Rio de Janeiro, lá você vai conhecer irlandês, britânico, francês, alemão. Tem lá também, entendeu? Como aqui também. É a mesma coisa. Você vai gastar seu tempo na night, dormindo 7 da manhã e depois ficando dormindo até meio-dia, 1 da tarde, acordando cansado, ou você vai ter um jantar bom em um lugar maneiro, fazer um bom network, conhecer alguém legal, comer uma comida tradicional do país, dormir, no outro dia acordar cedo, tomar um café tradicional, ir num ponto turístico, ir num lugar interessante, frequentar uma feira, frequentar um local onde você vai conhecer gente, frequentar um café movimentado, sabe? Ir numa biblioteca, ir numa ópera. Então, assim, tudo são escolhas. E isso é liberdade. É saber fazer as escolhas. Quando você aprende a fazer escolhas, você começa a aprender a se tornar livre. E isso é o que a viagem nos ensina. Ou pelo menos me ensinou. Mas eu creio que ensina todo mundo. Se você começar a viajar, você vai aprender isso também. Vamos lá para a última lição. E uma das mais importantes para mim. Lição número 7. Não existe jeito certo, existem jeitos diferentes. Cara, isso daqui é extraordinário. E isso daqui é boom. É uma explosão mental. É uma explosão mental. Como eu falei na lição 3 ou 4, nós somos refém das referências que nós temos quando crianças, quando adolescentes, jovens e até mesmo adulto, se você ainda não saiu do teu círculo de vida. Nós somos referências disso. E tudo que a gente traz como certo, como errado, na maneira de fazer, na maneira de pensar, na maneira de reagir, vem disso. E a gente começa a viver no mundo idealizado. A gente começa a viver no mundo idealizando que a maneira que nós fazemos é correta ou é errada. Mas na verdade isso simplesmente é referências da nossa infância, referências da nossa adolescência, referências do círculo da onde nós viemos. Então viajar te ensina a romper esses ciclos, te ensina a romper esses padrões, te mostra que não existe certo ou errado, mas existem jeitos diferentes e que nem sempre a sua verdade é a verdade absoluta e que você não é o dono da razão. Então viajar quebra essa arrogância invisível que nós temos por conta das nossas referências. Isso é muito forte. Viajar me mostrou isso de um jeito muito claro. Em cada país, as pessoas comem em horários diferentes, se cumprimentam diferente, se relacionam com o dinheiro de outro jeito, têm uma outra relação com o trabalho, com o tempo, com família. E mesmo assim, tudo funciona dentro da logística deles. E aí? E eu te pergunto, será que realmente o correto é as pessoas trabalhar das 8 da manhã às 6, 7 da noite, igual no Brasil? Ou será que o correto é fazer como os italianos, que trabalham e dão uma pausa entre 2 e 5 da tarde de 3 horinhas e depois voltam a trabalhar, abrem os comércios e trabalham até 8 ou 9 da noite? Ou como os turcos, que trabalham quase 24 horas por dia, sabe? Então assim, você vai viajando e você vai enxergando os jeitos diferentes das coisas serem. E você começa a aprender a aceitar isso e a entender que não há certo ou errado. Isso me faz entender que muitas vezes a gente acha que o jeito que a gente pensa é o mais lógico. O jeito que a gente vive é o mais correto. O nosso padrão é a referência. Essa é a verdade. O nosso padrão é a referência que nós temos. E viajar quebra essa arrogância invisível.
Viajar quebra a arrogância invisível. Cara, isso é poderoso. Isso é extremamente poderoso. Você percebe que aquilo que você chama de estranho é só normal para outra cultura. É só normal. Aquilo que você julga como errado, às vezes é só diferente. Aquilo que você acha o melhor jeito é só um jeito entre milhões. É só um jeito entre milhões, aquilo que você acha o melhor jeito. Então viajar me fez entender que nem sempre eu sou o dono da razão. Nem sempre. Nem sempre o que eu falo, penso ou faço é o correto. Às vezes a pessoa bate no peito e fala assim: não, o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço é o correto. Para quem? Para você, para suas referências. Sabe? Então a gente aprende a parar de julgar o próximo pela maneira com que ele faz, pensa ou fala. A gente começa a criar um tipo de empatia pelas pessoas. A gente começa a se interessar mais pela maneira como as pessoas enxergam o mundo do que de um olhar crítico, do que de um olhar de julgamento, do que de um olhar de comparação. Será que essa pessoa faz igual eu? Será que ela faz diferente? Não, mas peraí, como é que eu tenho que fazer? Não, peraí, aquela pessoa faz assim, eu tenho que fazer assim também. Quando você viaja, você se livra das comparações e você começa a enxergar as relações humanas como algo do tipo, deixa eu ver como que essa pessoa faz isso, deixa eu ver como que essa pessoa reage a esse tipo de coisa, sabe? Essa empatia do olhar. Então, na verdade, existe 1 milhão de maneiras de fazer as coisas e muitas delas podem estar certas ao mesmo tempo, em contextos diferentes, para pessoas diferentes, em lugares diferentes. Isso é muito bonito. Isso é realmente muito bonito. Bom, galera, então é isso. Eu quero aqui deixar um resumo final, sabe, sobre essas 7 lições que eu aprendi aí viajando. E eu queria dizer para vocês que depois de viajar tanto, eu perdi um pouco a vontade de ter razão o tempo todo. E eu ganhei mais vontade de entender como o outro enxerga o mundo. É essa frase que eu escrevi aqui no meu iPad, que eu quero deixar registrada. Então, viajar não me fez melhor do que ninguém. E viajar não faz ninguém melhor do que ninguém. Simplesmente mostra para você versões suas que você jamais teria conhecido se você tivesse ficado no mesmo lugar. Então viajar me faz encontrar versões diferentes minha. Cada viagem que eu faço, eu encontro uma versão diferente, eu encontro um Adrian diferente, uma mentalidade diferente, uma maneira de enxergar o mundo diferente. Hoje para mim viajar não é mais Instagram e postar bolinha no Instagram de viagem, bandeirinhas e etc. Não, hoje viajar para mim é se conectar com as pessoas. Viajar não é quantos países você conhece, mas é o quanto você se conhece após cada país, cada cidade, cada lugar que você viajou, tá bom? Então esse foi o meu vídeo, galera. Obrigado por estar aqui comigo, assistindo até o final. Curta, se inscreva, manda esse vídeo para um amigo que talvez tenha medo de viajar. Sabe aquele amigo que você fala, porra, vai viajar, não sei o quê. Ah, não sei, mas vou chegar lá, não conheço ninguém, como é que eu vou viajar sozinho? E biriri, bororó, cheio de lorota, de conversinha. Manda esse vídeo para ele. E se você pudesse escolher um país para você ir, para desbloquear, para aprender alguma lição, qual país seria? Conta aqui pra gente, tá bom? É isso, fé pra tudo e aquele abraço.